Legal. Na aula de hoje, eu vou falar sobre geometria espacial, prisma especificamente. Vou fazer alguns exercícios da lista de prisma. Vou começar, que já está disponível no Classroom. Vou começar pelo exercício número 15 dessa lista. Tá certo? O exercício número 15. O que a gente tem no exercício de número 15? No exercício de número 15, a gente tem um... Vou fazer o desenho primeiro. A gente tem vai ser um cubo aqui, né? Não sei se é um cubo. Vou verificar. Tem um cubo aqui e esse cubo está preenchido até uma determinada altura aqui. Um líquido aqui dentro. Até uma determinada altura. Aí eu tenho um cubo menor, não vou colocar. Que tá aqui. Tá? Então tem os dois cubos aí, todo mundo feliz. Ele fala assim, ó, um fazendeiro tem um depósito para armazenar leite formado por duas partes cúbicas que comunicam-se, como indica na figura. A aresta da parte cúbica de baixo tem medidas igual ao dobro da parte cúbica de cima. Então, ó, você sabe que é um cubo. E ele falou que as arestas... Bem, se é um cubo, o que você sabe? Qual que é a informação que você tem quando é um cubo? As faces são quadrados e todas as arestas são iguais, certo? Então, as 6 faces são quadrados e as arestas são iguais. Ele falou que esse cara aqui de baixo tem uma aresta que vale 2x. Então, ó, todas as arestas valem 2x. A gente sabe disso porque é o dobro dessa daqui, que todas as arestas valem x. Como é um cubo, todas as arestas são iguais, tá? Então, a aresta da parte cúbica de baixo tem medidas igual ao dobro da aresta da parte cúbica de cima. Se é o dobro, essa vale x, essa vale 2x. A torneira utilizada para encher o depósito tem uma vazão constante. Ó, cuidado com essa palavra vazão. Grifa aí essa palavra vazão, né? Usa o marca-texto digital. Palavra vazão, hein? Ó, uma vazão constante leva 8 minutos para encher metade da parte de baixo. O que é vazão? Nesse exercício especificamente, a gente não vai usar tão a fundo vazão. Mas vazão, ela sempre é volume por tempo. Tá? Quando ele está falando de vazão, é sempre volume por tempo. Tá? Isso é a ideia de vazão. Toma cuidado com isso no Enem especificamente, essa palavra vazão. Então, leu a palavra vazão, já sabe, é volume por tempo. Então, ele está falando, ó, utilizando a torneira para encher o depósito, tem vazão constante. E leva 8 minutos para encher a metade da parte de baixo. Então, essa metade da parte de baixo, ele demora 8 minutos para encher. Tá? Com isso, eu vou descobrir a vazão. Ó, a vazão é constante. Tá? A vazão é constante. Então, quer dizer que o volume de água que sai, volume de... Não é água, é leite, né? Volume de... É leite? É leite. O volume de leite que sai para encher esse daqui é igual ao volume de leite que sai para encher esse daqui. Como que eu descobri isso? Vazão constante. Se é constante, conserva. O que vale para um, vale para o outro. Tá claríssimo isso para vocês? Então, ó, aí ele pergunta, quantos minutos essa torneira leva para encher completamente o resto do depósito? Ó, o que a gente sabe? Que essa vazão maravilhosa demora 8 minutos para encher metade desse daqui. Ó, o volume do maior. Como que é o volume do maior? O volume do maior, isso daqui é um cubo. Se é um cubo, é o lado elevado ao cubo. Então, é 2x elevado ao cubo. O volume do maior é 8x cubo, né? Porque o 3, como é expoente, ele faz a distributiva, tanto para o 2 quanto para o x.
Tá? Esse é o volume maravilhoso aqui. Fera, ferida, no corpo, na alma e no coração. Tá claro isso? Beleza. Então, ó, esse é o volume do maior. Só que a gente pode ver o tempo. A gente pode calcular a vazão. Na vazão, a primeira coisa que a gente vai calcular é o volume, não é? Porque a vazão depende do volume. O volume que ele enche é igual a metade do V. O V é 8x ao cubo sobre 2. Então, o volume é 4x ao cubo. Esse é o volume. Esse daqui é o volume que ele joga em 8 minutos. Então, a gente sabe que a vazão, eu vou chamar a vazão de K, tá? Vazão é K. O que é a vazão? É o volume por tempo. Na verdade, eu tinha que chamar de Z, foi mal. É Z. Tá? É a letra comum que se usa em vazão. Volume sobre tempo. Qual que é o volume? 4x ao cubo. Em quanto tempo? 8 minutos. Então, quer dizer que a vazão vai ser x ao cubo sobre 2. Tá? X ao cubo sobre 2. Eu não vou colocar unidades, porque eu sei até que em minutos. Mas eu não consigo... como falam? Eu não sei a unidade, ele não deu unidade para essas duas aqui. Então, eu vou deixar a vazão assim. Tá? Ó, isso daqui é unidade adimensional ao cubo dividido por minuto. Tá? Só para a gente ter uma ideia do que é. Beleza até aqui? Porque ele fala no enunciado. O V por 2 é porque ele fala no enunciado. Ele fala assim, ó. A torneira utiliza para encher o depósito é uma vazão constante. Leva 8 minutos para encher metade da parte de baixo. Tá? Ele leva 8 minutos para encher metade da parte de baixo. Por isso que eu dividi o volume por 2 aqui. Tá. Isso. Tá certo. Dividi o volume por 2 e deu tudo show. Beleza. Todo mundo feliz até aqui. Eu sei a vazão. Qual é a pergunta dele? Quantos minutos essa torneira leva para encher completamente o restante do depósito? Tá? Quem que é o restante do depósito? O restante do depósito é essa metade aqui do de baixo mais o de cima inteiro. Tá certo? É a metade do de baixo mais o de cima inteiro. Então, esse é o volume inteiro que ela vai encher. O que eu posso fazer? Eu posso fazer uma regra de 3. X ao cubo, ele demora 2 minutos. Né? Aqui, ó. Proporção, ó. Tem uma proporção. X ao cubo está por 2, e assim como o volume total está para tudo. Ó. O terceiro passo é calcular o volume do menor. O volume do menor, que eu vou chamar de V', é simplesmente x ao cubo. Porque a aresta vale x, então o volume do menor é simplesmente x ao cubo. Ó, o quarto passo é o que falta para encher, que é o volume total. Esse volume total é o volume do menor mais a metade do volume do maior. Porque, ó, em 8 minutos ele só encheu essa parte de baixo. Agora eu quero saber quanto tempo ele vai encher para... a pergunta, ó, quantos minutos essa torneira leva para encher completamente o resto do depósito? O resto do depósito. Então, ele já encheu isso. O resto do depósito é essa parte, mas a parte... Tá? Então, ó, o volume total é o V', que é o volume do menor, mais a metade do maior. Então, ó, vai ser x ao cubo mais 4x ao cubo, que é a metade do menor. Beleza. Do maior. Então, o volume total é 5x ao cubo. Esse é o volume total. Beleza. A vazão não é constante? Ó, te ensinei isso em física 1000 vezes, hein? Se isso daqui é constante, porque é a mesma vazão para todos, eu sei que x ao cubo sobre 2
é igual a 5x ao cubo sobre 3. Então, ó, na nossa quinta etapa, eu sei que a vazão é igual a 4. Não, x ao cubo sobre 2. X ao cubo sobre 2. K é constante. Se o K é constante, o que a gente sabe? X ao cubo sobre 2 é igual a 5x ao cubo sobre o tempo que eu quero achar. Corta x ao cubo com x ao cubo. Faz aquela multiplicação marota em cruz. E a gente descobre que o tempo que ele vai demorar é 10 minutos. Entenderam isso aí? Você não entendeu o final? Tá. Eu te falo o final. Ó, eu vou fazer o final de outro jeito. Ou, ó, o que ele falou? Ele não leva 8 minutos para encher a metade do maior? Metade do maior é x ao cubo, não é? Tá certo isso aqui? Beleza. Ele não quer saber quantos minutos ele demora para encher o resto. Quem que é o resto? 5x ao cubo. O que você faz? Multiplica em cruz. 4t é igual a 40. Eu já cortei os x ao cubo, tá? Como tem um x ao cubo aqui, um x ao cubo aqui, eu cortei. Então, t é igual a 10 minutos. É a mesma coisa que eu fiz aqui. Fazendo uma regra de 3. E aí, entenderam? Sim ou não? Beleza? Então, ó, esse é o... Vocês acharam difícil assim? Se eu faço, eu desanimei. Vocês estão desesperados, calma. Vamos desenvolver mais. E aí vocês tiram a conclusão de vocês. Então, ó, eu vou fazer o 18 agora. É difícil. Não, não é nada não, Nicole. Você tá errada. Porque eu vou dar curso de desenho técnico, né? Porque é muito talento, né? Uma pessoa só. Tem que compartilhar esse talento com o mundo. Não consigo desenhar cubo. Não é uma tarefa muito simples mesmo, não. Desenha 2 quadrados, um dentro do outro, e dá certo.
Ó, isso tudo aqui vale 25. Isso aqui vale 30. Essa base aqui vale 40. E o que está vazio aqui tem 5. Bem, só pela figura, que figura é essa? Paralelepípedo. Como que a gente calcula o volume do paralelepípedo? Não, não é base vezes altura, que é volume. Isso aí está dando dimensão de área. Isso, multiplicação de todos os lados. Ó, presta atenção no que eu vou te falar. Sempre quando você vai calcular o volume, ficou em dúvida, lembre-se que todas as fórmulas de volume você pode calcular por área da base vezes altura. Tá? Área da base vezes altura. Tem dúvida? Volume, área da base vezes altura. Volume, área da base vezes altura. Área da base vezes altura. Área da base vezes altura. Volume, área da base vezes altura. Sabe por que vocês confundem? Porque assim, ó, o volume é a área da base vezes altura e a área é a base vezes altura. É isso que é a confusão. Entendeu? Então, tá, é essa aqui que vem a confusão. Porque uma é área da base e a outra é base. Então aí vocês confundem. Mas cuidado. Volume é área da base vezes altura. Tá? Ó, esse exercício é um exercício manjadinho. Tá bom? Que se você nunca fez, ele pode se tornar um exercício complexo, mas depois que você tem a dica, ele não fica tanto. Ó, ele fala assim, ó, alguns objetos durante a sua aplicação necessitam passar por um processo de resfriamento. Para que isso ocorra, a fábrica utiliza um tanque de resfriamento, como mostrado na figura. O que aconteceria com o nível da água se colocasse num tanque um objeto de volume de 2.400 centímetros cúbicos? Então, ó, o que ele te deu? Ele te deu o volume desse objeto. O volume do objeto é de 2.400 centímetros cúbicos. Ele te deu esse volume. E ele pergunta o que acontece com esse líquido. Quanto esse nível vai subir? Porque esse líquido aqui tem uma altura de 20 centímetros. Ó, vocês sabem que quando um objeto fica totalmente imerso dentro da água, o que acontece com o nível da água? Sobe. Por exemplo, se tá até a boca a água, você coloca um corpo dentro da água. O volume da água que saiu é o que em relação ao corpo que você colocou? O mesmo do objeto. Ó, então, ó, isso aí é princípio de Arquimedes que a gente aprende lá em física, tá? Mas, ó, isso aí também é uma coisa do nosso dia a dia, que a gente tem essa noção. Que se toda vez que você tem um objeto, você coloca um objeto dentro de um determinado líquido, dentro de um recipiente, o volume desse objeto ocupa o espaço do líquido. Então, o volume que sobe do líquido é igual ao volume do objeto, tá? Então, ó, ele me deu esse volume. Presta atenção no que eu vou falar. Sempre que você coloca um objeto dentro de um determinado recipiente, a área da base desse objeto é a área da base do recipiente. Vou falar de novo. Vou falar de novo. Ó, vocês concordam comigo que o volume que sobe do líquido é igual ao volume do objeto? Ó, esse é o volume que sobe do líquido. Sim ou não?
Só, como que eu vou calcular esse volume do líquido? Você concorda que esse volume do líquido, o volume que sobe do líquido, como todas as fórmulas de volume, é a área da base vezes a altura? Sim? Tá bom. Só que esse líquido está dentro de um recipiente. E a base desse líquido é o líquido se adapta ao recipiente. Então, se o recipiente fosse um cilindro, a base seria circular. Se o recipiente fosse um prisma triangular, a base seria triangular do líquido. O líquido sempre vai se adaptar à base do recipiente. Então, a área da base desse líquido é a área da base do recipiente. Tá claríssimo isso? Então, ó, faça uma anotação aí, ó. O líquido sempre se adapta à base do recipiente. Isso é importante, tá? O líquido sempre se adapta à base do recipiente. É importante você ter essa noção. Porque o que quer dizer isso? Se o líquido sempre se adapta à base do recipiente, a área da base do líquido é a área da base do recipiente. Tá bom? O que ele quer saber no exercício? Ele quer saber a altura que subiu desse líquido. Eu estou chamando de H aqui. Como eu sei que o volume do líquido que subiu é igual ao volume do objeto, eu simplesmente igualo. Volume que subiu do líquido é igual ao volume do objeto. Eu sei que esse volume é a área da base vezes a altura. O volume do objeto eu sei que é 2.400. E a área da base do líquido é a área da base do recipiente, porque o líquido sempre se adapta à base do recipiente. Que base que é essa que eu tenho no recipiente? Um retângulo. Como que a gente calcula a área do retângulo? Base vezes altura, lado vezes lado. Então é 40 vezes 30. Cortou, 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 cortou. É 12. Deu 2 centímetros. Essa é a altura que subiu do líquido. Então não vai transbordar, tá? Então, ó, o nível subirá 2 centímetros, fazendo a água ficar com 22 centímetros de altura. É isso aí. Alternativa C. Não, não, não significa, tá? Porque assim, ó, subiu 2 centímetros com a área com essas dimensões. O objeto a gente não sabe como é, tá? Porque pode ser até uma figura que não tem uma forma definida, né? Pode ser uma figura que não tem uma forma definida. A gente joga lá, a gente nem conseguiria calcular. Porque assim, ó, um outro tipo de exercício que pode acontecer é o inverso. Ele te dá uma figura que não tem uma forma definida, que está tudo amassada, tudo estraçalhada, e ele, como que ele vai calcular o volume desse objeto? Fácil. Mergulha no líquido. Porque na hora que ele mergulhar no líquido, ele fala assim: ah, o líquido subiu tantos centímetros. O volume do líquido que subiu é igual ao volume do objeto. Você consegue encontrar o volume do objeto. Então ele pode fazer uma pergunta invertida para você nesse tipo de exercício. Não, a pergunta pode ser invertida também. Ele pode, porque assim, ó, aqui ele deu o volume e perguntou a altura. Ele pode te dar a altura e perguntar o volume, tá? Ele pode fazer o inverso. Beleza? Mas assim, ó, esse exercício aqui é manjadinho. Você bater o olho, é só igualar os dois volumes que você acha a altura. Ah, ele não deu volume. Iguala os volumes de novo, calcula o volume do líquido que subiu, que você vai achar o volume do objeto. É sempre assim esse exercício, tá? Não pode errar. Beleza? O que vocês acharam desse? Deu vontade de chorar ainda ou melhorou? Foi legal.
Como assim você não souber a figura? Que figura? Essa daqui? O recipiente ele vai ter que sempre te dar. Né? Ele vai ter que sempre te dar. Isso aí não tem jeito. Tá? Bem, outro estilo de exercício. Exercício 20. Caramba. Exercício 20. Exercício 20 fala assim, ó. Um porta-lápis de madeira foi construído no formato cúbico, seguindo o modelo ilustrado a seguir. O cubo de dentro é vazio. E as arestas do cubo maior medem 12 centímetros. E a do cubo menor, que é interno, mede 8 centímetros. O volume de madeira utilizado para a confecção. Que tipo de exercício é esse? É o exercício que ele faz um buraco no objeto. Então ele tem um objeto numa forma cúbica, e aí ele foi lá e fez um buraco dentro desse objeto. Eu não vou desenhar essa figura aí, que eu não vou ter essa capacidade de fazer esse desenho. Então, ó, ele foi lá e fez um buraco. Bem, matematicamente, que tipo de operação você faz quando você faz um buraco no negócio? Subtração, não é? Então, quer dizer o quê? O volume utilizado de madeira para fazer esse objeto. Então, ó, o volume que eu vou chamar de U, que é utilizado, é igual ao volume do maior menos o volume do menor. O que ele deu de informação para a gente? A gente sabe que a aresta maior mede 12. É tudo cubo, né? Mede 12 centímetros. E a aresta do menor mede quanto? 8 centímetros. Bem, você sabe que é um cubo. Se é um cubo, o volume do maior é a maior ao cubo. E a do menor é a aresta menor ao cubo. Então, o volume é 12 ao cubo menos 8 ao cubo. Isso aí vai dar um número muito bonito. E esse número vai ser 12 vezes 12 vezes 12. 1728. 1728 menos 8, 64. 64 vezes 8, 64 vezes 8, 256, 512. 512. Então o volume vai dar 6, deu 1 aqui, sobrou 2, sobrou 1. 1.216 centímetros cúbicos. Esse é o volume utilizado no objeto. E aí, foi difícil? Alternativa. Não, pô. Tá vendo, ó? A esperança sempre existe. Quem acredita sempre alcança. Já dizia o filósofo. Opa, alcança. Tem que acreditar. Tem que se esforçar também. Não adianta você só acreditar. Nossa, eu vou acreditar, hein? Agora eu vou dar uma dormidinha. Aí não vai dar certo, né? Beleza? Então, ó. E agora vocês animaram, né? Porque agora vocês falam, vixe, esse negócio aí de geometria espacial tá fácil. O que vocês acharam? E aí, Nicole? Cadê a Nicole para falar? Que é muito difícil isso aqui. Ela só deu risada. Esse é fazível, tá certo. Então, ó, vamos lá. Ó, agora eu vou fazer um que é um pouquinho difícil. Tá? Um pouquinho difícil.
Só que ele é importante. Eu vou fazer o 16. Por quê? Qual que é a importância do 16? Vocês podem até anotar aí. O 16, ele serve como um exemplo para você encontrar quem que é a área da base. Nem sempre é fácil você encontrar a área da base. Porque, por enquanto, a gente fez tudo retângulo, tudo quadrado, aí ficou fácil. Agora, no exemplo do 16, você tem duas faces que são trapézio. E quando é o trapézio, não é muito simples você encontrar quem que é essa área da base, tá? Ó, eu vou tentar dar uma melhor aqui para conseguir fazer esse desenho aí. E vamos combinar, é um desenho desafiador, né? E os grandes artistas concordariam comigo. Que me acredita, sempre pensando, não acredita, sempre. E aí, como que vocês estão? Vocês estão destruindo, estudando igual um louco? Tava até com saudade de estudar. São os demônios. Fiquei com preguiça de medir tudo, aí o final deu uma estragadinha, né? Isso aí é para aprender. Tem que medir tudo. Né? Esse final aqui ficou ruim porque... Mas vai dar para entender, né? Não vou ser aplaudido de pé, mas ficou razoável. Ó, deixa eu colocar aqui as medidas aqui. O que ele está falando nesse exercício 16? Ele falou assim, ó, na alimentação do gado de corte, o processo de cortar a forragem, colocá-la no solo, compactá-la e protegê-la com uma vedação denominada-se silagem. Os silos mais comuns são os horizontais, cuja forma é de um prisma reto trapezoidal, conforme mostrado na figura. Primeira coisa, ele falou que o prisma é trapezoidal. Se ele usou essa palavra, prisma trapezoidal, prisma triangular, prisma quadrangular, prisma lolá, sempre é o próximo nome do prisma se refere à base.
Se é um prisma trapezoidal, então quer dizer que o trapézio é a base. Então a base é o trapézio e não o que está em contato com o chão, hein? Vocês acham que a base é que está em contato no chão? Não é. A base é o trapézio. O manda indicativo é que ele falou que o prisma é trapezoidal. Segunda coisa, quando para você saber quem é a base, para você descobrir quem é a base é sempre assim, ó. Por exemplo, se eu pegasse essa figura e fosse empurrando, ela ia passar sempre dentro da figura inteira. Se eu começasse a empurrar aqui, ela sempre ia preencher todo o interior da figura até chegar em contato com a outra base, com o outro lado. O mesmo não acontece com a parte de baixo. Se eu começo a empurrar a parte de baixo, vai faltar espaço para essa parte de baixo preencher. Então ela não pode ser a base. E a parte de cima vai acontecer o inverso. Na hora que eu empurro a parte de cima, ela vai ficar para fora do meu prisma. Então ela também não é a base. O mesmo vai acontecer com esse daqui, né? Se eu empurrar, ela nem vai encostar do outro lado, né? Porque se eu começar a empurrar, ela vai chegar do outro lado, ela vai ficar assim, né? Vai ficar um Vzinho, né? Na hora que eu começo a empurrar, vai ficar um Vzinho. Tá? Não dava para saber olhando a altura? Mas quem que é a altura? A altura é o C. A altura do prisma é o C. Eu não sei se eu te entendi. O H é a altura da base. Ele faz para te ferrar mesmo. É a altura da base. Ele é a altura do silo, mas ele não é a altura da nossa figura. A altura da nossa figura é o C, ó. É isso aqui. Porque a altura é a distância entre as duas bases. Ó, tá muito claro como você descobre como que é a base? Bem, uma coisa é ele chamar que é trapezoidal, então a base é trapézio. A outra coisa é a base sempre é a figura, que na hora que você passa essa figura ao longo de todo o prisma, ela vai preencher o interior do prisma por completo e vai tocar, vai juntar com a outra figura que tem a mesma forma que ela. Todo mundo entendeu isso? Sim ou não? Sim. Beleza. Tá bom. Então ele fala assim, ó, considere um silo de 2 metros de altura, 6 metros de largura do topo, 20 metros de comprimento. Ó, cuidado. Um silo de 2 metros de altura, ele coloca na legenda. O 2 metros de altura é o H. Então, a H vale 2 metros de altura. A largura do topo é o Bzão. Largura do topo. Bzão. Vale 6 metros. 20 metros de comprimento. O comprimento é o C. Comprimento. E para cada metro de altura do silo, a largura do topo tem meio metro a mais do que a largura do fundo. Ó, ele vai exigir que você, faça uma equação aí. Ó, para cada metro da altura, a largura do topo tem meio metro a mais do que a largura do fundo. A largura do topo, Bzão, é igual à largura do fundo, Bzinho, mais, porque ela tem a mais, meio metro para cada metro da altura. A altura é 2 metros. Então, quer dizer que a largura do topo é a largura do fundo mais 1. Então, eu sei que isso aqui vale 6. Com isso, eu descobri que a largura do fundo vale 5 metros. Tá claro para todo mundo isso? Isso daqui ele nos deu no enunciado. Tá muito claro isso? Porque essa é a parte difícil desse exercício.
Essa é a parte difícil. E aí, sim? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Então, beleza. Bem, aí ele continua. Após a silagem, uma tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos. Então ele faz a silagem e ele fala que uma tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos desse tipo de silo. Após a silagem, a quantidade máxima de forragem que cabe dentro do silo em toneladas, ele quer saber quantas toneladas cabem aqui dentro do silo. Bem, ele me deu uma regra de 3, né? Ele falou que uma tonelada é equivalente a 2 metros cúbicos. Ele quer saber quantas toneladas cabem dentro do silo. O que eu vou precisar calcular, então? O volume do silo, né? Eu vou calcular o volume do silo. Então, a minha grande etapa é calcular o volume do silo. Então, é isso que eu vou fazer. Mais em cima. Muito bem. Ó, então vamos lá. Etapa 1. O volume do silo. Como que eu calculo o volume de uma figura que eu não conheço? Porque, ó, isso daqui é um prisma, mas é um prisma... Eu não mostrei esse tipo de prisma para vocês. Como que a gente calcula o volume desse tipo de prisma? Muito bem. Você tem em dúvida a área da base vezes a altura. Lindo. Por quê? Qual que é a minha base? Olha a importância de descobrir a base. A base é o trapézio. A base é essa daqui, né? A base é essa figura aqui. Então, eu preciso calcular a área do trapézio. A área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura. A base maior é o Bzão mesmo. A base menor é o Bzinho. A altura é a distância entre essas duas arestas, que é Hzinho, dividido por 2. A altura de um prisma é a distância entre a base e o topo. A distância entre a base e o topo é C. Então, a altura do prisma é C. Então, ó, agora, vou colocar isso dentro de uma caixinha. Agora a gente calcula o volume. O volume vai ser o Bzão vale 6, o Bzinho vale 5, a altura vale 2 por 2, o C vale 20. Tchau. Aqui deu 11, 11 vezes 20, 220 metros cúbicos. Esse é o volume que cabe dentro desse silo. Mas ele não quer saber isso, ele quer saber isso aqui. Agora a gente tem que fazer a regra de Tree. Tree rule. Então, ó, fazendo a regra de Tree, a gente sabe que uma tonelada é 2 metros cúbicos. Quantas toneladas eu tenho em 220 metros cúbicos? Aqui é o lindo 210 toneladas. Que maravilha! Com isso, a gente tem a alternativa A de amamos a matemática mais que tudo na vida. E aí, o que vocês acharam? É um pouquinho mais difícil que os outros. Foi uma base, né? Mas se você sabe desse esquema, você sabe que se ele falou prisma hexagonal, a base é um hexágono. Ah, não é chato, é bonito, pô. Fazer, né? É possível. Fechou? Então, ó, é isso aí. 1, 2, 3, aprovação.